Quando eu cheguei lá, tinham 5 pessoas segurando ela. E eles chegaram já com injeção de tranquilizante na mão pra dar nela. E eu falei, não vai, né? Quando ela acalmou, eles colocaram nós duas dentro de uma sala com os policiais, os bombeiros, né? Eu não sei se eles são bombeiros, são socorristas, não sei direito. E os professores envolvidos, os funcionários e professores envolvidos, o diretor da escola, todo mundo numa sala e nós duas lá no meio. Aí trouxeram uma professora que falava espanhol, e aí eu falo um pouquinho de espanhol, porque eu tive uma experiência de, há 9 anos atrás, morar 2 meses na Argentina, então eu consegui aprender um pouquinho. E eu falava com ela em espanhol e ela traduzia para alemão para todas as pessoas lá. E eles fizeram um boletim de ocorrência, né, do que aconteceu lá. E eles queriam levar ela para o hospital para fazer internação para diagnóstico dela. Porque eu expliquei que eu estava tentando, que eu tinha conseguido passar na especialista há pouco tempo, que a especialista tinha encaminhado para uma clínica para fazer o diagnóstico, que a médica ela não pode fazer o diagnóstico sozinha, ela precisa que passe por um processo de diagnóstico multi, assim como é em qualquer lugar, né, gente? E aí eles falaram, não, mas aí é o processo mais rápido. Aí ela interna, daí a profissional já vai, já faz, ela já passa para avaliação. Eu falei, não. E aí eu sei que nisso, calma, eu tive que assinar um papel falando que ela não iria, que ela já estava calma, que eu estava me responsabilizando por aquilo e que eu não ia aceitar a internação dela. E aí eu não aceitei, assinei, eles me fizeram assinar. Eu não sei nem o que eu assinei direito, né? Foi o que eu entendi, porque tava tudo em alemão, nervosa, não. Sabe? Foi assim, tava falando em espanhol, que nem é uma língua que eu. É parecido, mas não é igual. Então, foi uma situação difícil. E a partir daí eles falaram que ela não poderia frequentar a escola se eu não estivesse junto. Só que eu tinha o meu outro filho mais novo, né? E, então eu tinha conseguido colocar meu filho mais novo na escolinha. A escolinha dele já estava me pressionando também, porque ele precisava de uma acompanhante na escola, porque ele não fazia as atividades juntos com as outras crianças, ele estava sempre isolado, então ele não comia com as crianças, ele não brincava com as crianças, então precisava de alguém para ele. Ele não dava esses trabalhos nesse sentido, assim, de alteração de comportamento, ele não ficava agressivo, nada disso, mas precisava de uma atenção especial para ele. E eles estavam me cobrando que precisava desse diagnóstico para eles solicitarem uma acompanhante. E, gente, eu fui recebendo era pressão da escola, pressão da creche, pressão da escola, pressão da creche. E eu correndo atrás não conseguia nada. Então, eu sei que no fim das contas, depois eu consegui uma clínica. Quando eu cheguei na clínica, fui falar com uma profissional que era responsável pela Giovana, que lá também tem uma profissional que era responsável pela minha filha, pelos cuidados dela, pelo diagnóstico em si, que ela ia juntar todas as informações de uma equipe multi para fazer o diagnóstico e ela seria responsável em fazer esse papel para entregar para a médica. Ela é a responsável final do diagnóstico, era dela. E ela, nessa primeira conversa, ela me falou, logo na primeira conversa, ela me falou assim, ela perguntou algumas coisas pra minha filha falou com ela e, assim, bem pouco, porque ela, em determinadas situações, ela não fala, ela não responde, ela se nega a falar, sabe? Então, o pouco que ela falou, essa profissional, sim, pelo que eu entendo, ela é como se fosse uma psicopedagoga, talvez, alguma coisa assim. E ela falou que assim, olha, a hipótese diagnóstica é de TDAH
E só que eu preciso fazer a avaliação. Para fazer a avaliação, precisa fazer a internação. Aí de novo eu vi a palavra internação e aquilo, nossa, eu comecei a chorar, eu falei, não, e assim, aquele, bateu um desespero em mim, eu falei, como assim? Daí ela me explicou que ela ficaria no mínimo 3 meses internada numa clínica, com visitas 2 vezes por semana, de 1h30, 1h e meia, e ela ia passar por diversos profissionais lá dentro. Então, fazer uma avaliação com diversos profissionais, passar por diversas coisas, porque eles falaram que indo à clínica todos os dias tinha interferência dos pais. E não pode. E que na Alemanha, eu não sei se é na Alemanha toda, mas foi o que foi passado pra mim, tá? E pelo que eu pesquisei, parece que é assim mesmo. Deles é assim, a partir dos 4 anos, a criança vai para uma clínica para fazer um diagnóstico. E eu, nossa, fiquei assim, no desespero, mas a princípio eu falei assim, tá, vamos ver como é que é isso, né? Embora eu cheguei em casa e falei, não vai sair de perto de mim, não vai sair de perto de mim. E eu fiquei, assim, em total desespero. Então, fomos para casa, conversamos, agendamos uma visita à clínica para conhecer, só para, né, conhecer mesmo. Aí cheguei lá, é um lugar muito estruturado, depois de algumas semanas a gente foi, é um lugar realmente muito estruturado, muito arrumado. Ela ficaria num quarto individual, ou se ela quisesse dividir quarto com ele, poderia. Com cama, com guarda-roupa, com escrivaninha, sabe? Que ela poderia levar as coisinhas pessoais dela, até fotos se quisesse. Mas, gente, não é a casa dela. Então lá tinha sala de artes, lá tinha. Olha, é muito bem estruturado. Animais, pra ela ter contato. Realmente é um lugar lindo, mas não é a casa dela, não, é uma criança. E que ela tem dificuldade com mudança, que tem dificuldade no sono, que estava novamente tendo dificuldades à noite, tendo muitos pesadelos e voltou a dormir com a gente. Então, assim, porque eu não conseguia ficar sozinha, tinha medo. Então, olha a situação, como que eu vou. Uma criança que não tá dormindo sozinha no quarto dela, ela tinha o quarto dela em casa, dormia sozinha, de repente ela regrediu em relação a isso também, passou a querer ficar com a gente porque tinha medo. Então, olha isso, como que você aceita, assim, não, pra mim não tem cabimento. E aí você for pensar, quando você tá num país, você realmente é você que se adequa à cultura do país, não é o país que tem que se adequar a você, né? Mas pra mim isso era uma coisa assim impensável. E os meses foram passando, a pressão foi aumentando, eu tive que começar a acompanhar minha filha na escola, estava acompanhando ela diariamente, levava o meu filho na creche, aí ia pra escola dela, ela chegava atrasada, porque não tinha como, o horário dele de entrada era 8, dela era 8, não tinha como, né, ela tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu deixava ele, depois ia pra escola com ela. E ficava com ela até, tinha dia que ela saía 12h30, tinha dia que ela saía 1h15. E aí eu saía, ia buscar meu filho na creche. Que eu também tive que estender o horário dele, em alguns dias pegava ele perto das 2 da tarde. Então foi isso, assim, era muito corrido, eu vivia em função dos dois. Então eu não conseguia estudar alemão, eu não conseguia me comunicar. Eles não aceitavam tradutor, gente, não aceitavam tradutor. Pegavam no comecinho, eles foram super assim, ai, não, tudo bem, usa tradutor. Ah, tem uma professora que fala espanhol. Depois, começou a não, e falavam comigo em alemão, e nem aí, se eu não tô entendendo. Eu tentava usar o tradutor, eu estava falando, nein, 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 que é não, né, nein, 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 e fazia assim, abaixava a minha mão, não deixava usar o tradutor. Então, eu passei por isso muitas vezes. Eu passei por isso em médico, eu passei por isso nessa profissional lá, responsável pela minha filha, eu passei isso na escola, eu passei isso em diversos lugares, tá? Era assim, 95% das vezes que eu tive contato com um alemão foi assim, que eu precisei de alguma coisa, foi desse jeito. Então, foi bem complicado.
Eu sei que com tudo isso, chegou no final do ano, nós fomos no final do ano passado, né, em 2024, nós fomos passar o Natal no Brasil. E quando nós voltamos, o negócio foi só ladeira abaixo. Eles me pressionaram e falaram que ela precisava de um diagnóstico. Eu tava com cartas pra internação dela e eu não aceitando a internação dela. Eu acabei de voltar do Brasil, planejei tudo. Tinha acabado de voltar pra Alemanha, né? Falei com meu marido, falei, não vai internar. E aí a creche também tava pressionando, porque a partir dos 4 anos, como eu disse antes, pra fazer diagnóstico, internação, começaram falando da internação do meu filho também. E aí eu falei assim, não, ele nessa fase tava com 3 anos e pouco, né? Quase 3 anos e meio. E aí eu não conseguia, pra ele também, pra poder fazer o diagnóstico, não conseguia profissional. E aquilo foi batendo cada vez mais, eu fui adoecendo. Assim, eu tava enlouquecendo. Eu sei que nesse período, assim, na Alemanha, eu engordei muito. Eu engordei 15 quilos. Eu não dormia, eu não comia, com a dificuldade com as crianças, assim, não comia do jeito certo, né? Obviamente que se eu engordei, eu comia. Mas eu não comia do jeito correto, eu não comia nas horas corretas, eu não... muitas vezes eu não conseguia fazer o que comer pra mim, que a seletividade deles era sempre assim, ó, é uma coisa pra ela, uma coisa pra ele, ainda tem que fazer outra coisa pra mim, sabe? O meu marido, ele ajuda muito no sentido de que ele faz faz a alimentação dele também. Então, assim, cada um come uma coisa em casa. Era assim a situação. Então, às vezes eu conseguia cozinhar, às vezes não. Aí, às vezes meu marido chegava à noite e cozinhava, às vezes não também. E a gente tava nessa situação e eu... Muitas vezes com comida pronta eu não conseguia comer o que precisava comer. Então eu saía comendo pão, comendo biscoito, por conta da ansiedade de não dormir. Meu filho não dormia, não dormia. Ele simplesmente acordava a noite inteira, chorava a noite inteira. Ai, olha. E aí eu comia muito doce, e eu engordei muito e eu fui só prejudicando a minha saúde e os meus filhos em sofrimento, principalmente a minha filha. Eu sei que voltamos do Brasil, aquela pressão, internação, que era só o que eu ouvia. Aí eu falei, não. Aí meu marido falou assim, vou mandar vocês pro Brasil. E vamos tentar fazer o diagnóstico lá. Aí eu falei, ok. Então eu falei pra ele que internado eu não ia, que se eu tivesse que ir embora de lá, não morar mais lá, que tivesse que largar ele lá pra ir embora, que eu iria. Porque eu não ia deixar internar meus filhos. E ele também não podia largar o emprego, né? Porque com 2 crianças, como é que vai abandonar o emprego assim, do nada, não ter uma fonte de renda, né? Não tem jeito. Eu abandonei meu emprego no Brasil, eu era concursada, trabalhava num CAPS, numa cidade vizinha da minha, e eu exonerei do cargo para ir para Alemanha. E lá eu fiquei só responsável pelos meus filhos, então eu não trabalhava mais. E com tudo isso, eu não conseguia nem fazer atendimento online, porque que jeito? Eu vivia em função deles, né? E então parei de trabalhar, então a única renda era do meu marido. E eu ainda continuo sem trabalhar. Só assim, só o cuidado dos meus filhos, né? Por enquanto, eu espero que aqui as coisas melhorem e que eu possa voltar a trabalhar, porque me faz falta. Mas, por enquanto, o meu trabalho principal, a minha prioridade é o bem-estar das crianças e também, graças a Deus, o salário que meu marido recebe consegue suprir as necessidades, as nossas necessidades. Eu tenho eu falo que essa é uma bênção, né, de Deus, porque tem muitas famílias que não conseguem ter essa escolha, né? A gente consegue ter isso. De eu poder ficar cuidando dos meus filhos, eu poder me dedicar a eles e meu marido trabalha. Mas eu espero que as coisas melhorem, que eu possa voltar a trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço. Então, voltamos pro Brasil. Assim, depois de ter acabado de ir passear Natal, Ano Novo, voltamos e já planejamos uma viagem, compramos a passagem na mesma semana, assim, começo de fevereiro. Eu fiquei 1 mês na Alemanha, depois que eu voltei do Brasil. Mais ou menos 1 mês.
E a gente comprou passagem na mesma semana e voltamos. Voltei com as crianças, meu marido ficou. E nessa eu fui pro Brasil, a minha mãe já tava adiantando as coisas pra mim. Minha mãe, meu padrasto e a minha irmã mais nova, assim, eles foram, excepcionais. Eu sou chorona assim mesmo, é o meu normal. Mas eu fico emocionada porque eles, assim, se desdobraram, sabe? E já tinha acontecido uns meses antes, na situação no meio do ano, em 2024, eles, assim, fizeram o que podia fazer, rasparam as contas do banco, pagaram caríssimo na passagem e foram pra Alemanha me dar um suporte, porque ficaram um mês comigo lá, pra me dar um suporte emocional, porque a situação tava caótica. E eles tinham ido, e depois, quando eu falei que eu precisava ir pro Brasil, eles arrumaram tudo lá, e a minha mãe me adiantou consulta com um especialista, a gente pesquisou uma boa neurologista com indicação, tudo. E tava tudo marcado para quando eu chegasse no Brasil fazer, assim, o diagnóstico das crianças o mais breve possível, lógico, né? Dentro das possibilidades, sem acelerar nada, mas o mais breve possível. E aí chegamos, já na mesma semana que eu cheguei, já tinha consulta, já levei as crianças ao neurologista, ela já fez encaminhamento, já começou a avaliação com a TO, começou a avaliação com a neuropsicóloga, que foram duas maravilhosas também, a Vanessa e a Isa. A fono também para o meu filho. E aí todas essas profissionais mexeram nas agendas, atenderam em horários que elas não tinham horário, e elas arrumaram horário devido à situação, né? Eu contei a situação que tava e que eu precisava voltar para a Alemanha para ficar junto do meu marido, né? A família tinha que ficar junto. Então elas, assim, aceleraram como dava, né? O processo de marcar as avaliações o mais rápido que dava, e foram muito maravilhosas, assim. E foi, sim, muito Deus, sabe? E que colocou todas essas profissionais na nossa vida naquele momento e estavam todas alinhadas e todas com o objetivo de chegar a um diagnóstico. O do Davi sempre foi muito mais claro, sabe? Por conta de tudo. Já o da minha filha era algo assim que tinha que ler nas entrelinhas, é algo que tinha que tomar um cuidado maior. E assim foi feito. E eu sei que chegamos aos diagnósticos. Depois de 5 meses lá, a médica, assim, até ela falou que eles têm transtorno de processamento sensorial. Então eles têm, o que é isso, né? Eles têm muita... Tentar falar no jeito mais fácil. Tem sensibilidade, os sentidos deles são mais intensos. Então eles têm essa questão com textura, com cheiro, com barulho, com luz. Então tem várias, com temperatura. Então assim, tem várias questões aí envolvidas em um mais uma coisa, no outro mais outra, algum sentido que é mais apurado do outro. Mas eles têm isso, e isso faz com que eles desregulem às vezes, né? Porque é muito intenso para eles. Então eles enxergam o mundo de uma forma diferente. O Davi foi diagnosticado também com transtorno de fala e teve avaliação da neuropsicóloga também, com a hipótese do autismo dos dois, ok. Fomos para neurologista para levar todos as avaliações dos profissionais, mais os exames que eles fizeram exame de sono, fizeram várias coisas. E a neurologista fechou o diagnóstico. A minha filha é autista nível 1 de suporte, com altas habilidades. E o meu filho é autista nível 2 de suporte, tem transtorno de fala, né, como comorbidade. E é isso, gente. E aí agora
Aí nós voltamos pra Alemanha, consegui aquelas terapias que eu falei, que foi um processo rápido só pra ele, pra ela não. Rasguei todos os papéis de internação, porque eu voltei, continuou aquela pressão. Meu marido tinha mudado de casa, então automaticamente a minha filha mudou de escola, porque lá, assim como aqui também nos Estados Unidos, a escola é de acordo com o lugar onde você mora, né? É distrito, assim, que eles falam. Ela foi para uma outra escola, eu expliquei a situação, mostrei o laudo, a gente traduziu o laudo para alemão. E ela voltou a frequentar a escola, foi muito mais tranquilo com o diagnóstico, com a medicação. A médica passou medicação para eles. Então, a minha filha voltou a dormir à noite, ela estava arranjando os dentes a ponto, parecia que ia quebrar. Então, voltou a dormir, ela ficou mais calma, passou a ter raras crises. As crises são bem menos intensas, assim, é bem mais fácil lidar. Então tá muito mais tranquilo. As crises ainda ocorrem, obviamente, mas bem menos intensas e bem menos frequentes. O meu filho não conseguiu acertar a medicação. Melhorou muito em vários aspectos, mas ainda tem muito que fazer, né? Ainda precisa, foi mais delicado, assim, tem que acertar a medicação. E no fim das contas, a medicação que ela passou lá é proibida aqui nos Estados Unidos, então eu tô terminando de fazer o desmame dele, da medicação, porque aqui não pode usar, que é um Neuleptil. Mas é isso, aí agora eu vou precisar ir atrás de profissionais aqui. Eu estou esperando chegar o nosso documento daqui, porque sem o documento eu não consigo fazer nada, mas assim que chegar o documento, pelo que eu pesquisei, que foi falado pra mim, assim, tudo que eu vi, parece que vai ser mais fácil, que aqui é mais fácil conseguir o acompanhamento para eles. Com o laudo que eu já tenho, eles aceitam para iniciar as terapias, eles vão refazer a avaliação, mas já iniciam as terapias e a medicação. E eu tô escutando as crianças lá na sala gritando, então eu vou precisar ver o que é, depois eu volto. Então agora eu vou correr atrás. Viemos para os Estados Unidos, as nossas primeiras impressões aqui. Vou pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal se não forem inscritos ainda, deixar o seu like, fazer um comentário, que seja um joinha, um coraçãozinho, qualquer coisa, para ajudar o canal a crescer, que esse começo é difícil. Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito, viu? Obrigada. Até a próxima.